Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu só olhar na outra tela ali se eu tô saindo. Tá tudo bem? Beleza, tá saindo. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai aprender sobre MACD, tá? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do CTT. Essa aula vai se tornar gratuita. Cara, agora eu vou ter que ter uma mania aqui, eu vou ter que me policiar, me controlar para não ficar me olhando na outra tela. Eu sou muito bonito. Fica difícil não olhar. Não, mentira, é porque é vício mesmo. Então vamos lá. O que é mais importante, antes da gente começar aqui, o que é mais importante vocês entenderem? O que é um indicador, né? Quando a gente está dando aula, normalmente, né, quando eu dou aula sobre indicadores, eu sempre gosto de deixar uma coisa muito clara. O indicador, ele não é para você, ainda mais quando a gente está falando de indicadores rastreadores de tendência, né, e não osciladores, né? O MACD, ele é um rastreador de tendência, tá? Então, o que eu gosto de falar sempre sobre indicadores, o que eu gosto de falar sempre sobre a forma que a gente deve, a forma que a gente pode, a forma mais responsável de utilizar um indicador. O indicador, ele nada mais é do que um filtro, tá? Se você for pensar de uma forma bem genérica, o indicador nada mais é do que um filtro. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o indicador, e aí tanto faz o indicador que vai ser, no caso aqui a gente vai estar falando sobre o MACD, mas para o que eu estou falando agora, qualquer indicador serve. Se o indicador está te dizendo para comprar, ou seja, ele está dando compra, né, o que a gente costuma dizer, está dando compra, está dando venda. Se o indicador está te dando compra e o preço não está te dando compra, você não pode comprar, porque o indicador ele é um filtro. O indicador é o seguinte, o preço está dando compra, vamos ver o que o meu filtro está dizendo. Né? O preço, a ação do preço, o price action, ou qualquer tipo de análise que você use, qualquer tipo de método operacional que você use, se esse método está te dizendo para comprar, mas o indicador que você usa como filtro está te dizendo que não é hora de comprar, não compre. Tá? É assim que se usa um filtro, é assim que se usa um indicador. Vejo muita gente utilizando, e aí que tá, muita gente utiliza principalmente indicadores que se cruzam, né, como sinais de compra e de venda. Só que vocês vão ver que não funciona bem assim. Tá? Hoje eu vou explicar duas formas de você interpretar o MACD, tá? Duas formas de você entender como o MACD funciona, tá? Não existe uma forma que dá mais certo do que outra. Eu acredito que é tudo uma questão de se adaptar. Depende também de quantas vezes você operou de uma forma, quantas vezes você operou de outra. E uma coisa muito importante, tá, gente? Essa coisa de que e um indicador funciona mais para mim, funciona menos para mim, isso é balela, né? Não que seja balela, mas isso é altamente influenciado pelas experiências que você teve com aquele indicador. Então, vamos dizer que o cara, ele pega, por exemplo, o RSI, que é um excelente indicador utilizado por, a lista é infinita, por gente pra caramba, gente grande, gente séria. O RSI, o cara pega o RSI, cara, e ele só perde dinheiro com aquele indicador. Daí o cara muda para bandas de Bollinger e ganha dinheiro. Qual vai ser o feedback desse cara sobre RSI e sobre bandas de Bollinger? Então é isso que vocês têm que levar em consideração. Eu acredito que não existe um melhor indicador ou um indicador que funciona para todo mundo. Cara, esse negócio de funcionar, ele é muito atrelado à experiência que o trader teve com aquele indicador. Se você teve uma experiência negativa, esse indicador não vai funcionar, entre aspas, para você. Né? E aí você tem que começar a buscar experiências positivas com outros indicadores. Então eu vou mostrar aqui duas formas de você ler e utilizar o MACD e eu espero que vocês consigam absorver alguma coisa, consigam realmente entender mais ou menos não, né? Que se fosse mais ou menos não precisava ter aula. Espero que vocês entendam completamente como essa ferramenta funciona, como esse indicador funciona e que vocês consigam ter resultados muito satisfatórios com o MACD. Então, vamos lá. Vamos começar. O MACD, esse aqui é o nosso mini índice, tá? Mas eu vou usar vários ativos aqui para a gente demonstrar isso. Eu ainda não vi nenhum ativo, tá? Eu estou abrindo aqui na mesma hora que a gente está tendo essa live que está se falando aqui. Live não, né? Não consegui fazer live, né? Você já sabe o porquê, tá no meu Instagram. A gente vai abrindo os ativos à medida que a aula vai passando, a gente vai verificando como é que o MACD se comporta, tá? Então, antes de mais nada, eu quero apresentar a ferramenta para vocês. Ferramenta, vocês. Não, mentira, olha só. Como é que funciona o MACD? Ele é um cálculo que ele faz a diferença entre duas médias móveis, uma mais longa e uma mais curta, tá? Existem várias configurações possíveis de MACD, e a minha tela desligou. Ligou de novo. Existem várias configurações possíveis de MACD. Muitas pessoas usam configurações diferentes, enfim, para objetivos diferentes também e que se ajustam aí às estratégias de cada um. Mas
O básico, o que todo mundo usa, né, o mais comum é o 26-12, sendo 26 a média longa e 12 a média mais curta, tá? Usando aí uma média móvel de 9. Ah, Felipe, não entendi porra nenhuma do que você está falando. Não tem problema, olha para cá, preste atenção, fecha o X-vídeo, que tu vai entender tudinho. Então, é o seguinte, tá vendo essa linha azulzinha aqui, ó? Essa azul mais errática, que ela não é tão suave, você vê que ela cruza para baixo, cruza para cima, ela passa e voa. Essa linha azul é a nossa linha MACD, é a diferença entre a média móvel longa e a média móvel curta, tá? E o que acontece? Existe uma média móvel de 9 que suaviza esse movimento, tá? Essa média móvel é o sinal, não confundam, tá? Não é a média móvel que é o sinal, a gente chama a média móvel de sinal e a outra de linha MACD, linha de sinal e linha MACD. E aí, o que muita gente acredita? Que toda vez que a linha MACD cruzar para baixo da linha de sinal, é uma venda. Toda vez que o MACD cruzar para cima, é uma compra. Cruzou para baixo, é uma venda. Cruzou para cima, é uma compra. Acho que vocês já conseguem perceber o quão difícil isso fica de ser aplicado na prática, né? Porque olha aqui, por exemplo, né? A gente vai pegar vários papéis, mas olha o índice, né? Você aqui teria deixa eu só ver se o meu mouse está aparecendo. Tá. Aqui você teria uma compra que não teria dado certo claramente, né? Você teve aí o cruzamento da linha do MACD acima da linha de sinal, mas você não teve nenhuma compra aqui em cima. Então, imagina se você só compra através dos cruzamentos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Toda vez, tá? Toda vez que essas duas linhas estiverem apontando para baixo e a linha de MACD estiver trabalhando abaixo da linha de sinal, a venda está liberada, tá? É basicamente isso que vocês precisam entender. E tem uma outra forma que aí, o que acontece? Essas duas formas de você ler e operar o MACD, elas vão de encontro. Então, você nunca vai... Nunca. Você nunca vai poder usar as duas formas ao mesmo tempo e nem complementar uma com o outro. Então, você vai ter que decidir qual das duas faz mais sentido para você, tá? Então, eu estou explicando uma e depois eu vou explicar a outra, tá? Então, o que é mais importante aqui? É que não existe um sinal para venda ou para compra. Existe um filtro que te libera para vender ou te libera para comprar, tá? Então, olha que interessante aqui, tá? Aqui a gente tem... Vou fazer uma... Ih, meu Deus. Ah, tá. Uma LTAzinha, tá? E ela é rompida, tá? Inclusive com um pivôzinho de baixa aqui, né? Você vê que a gente tem topos e fundos ascendentes e, de repente, a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior, rompendo esse fundo aqui, ó. Gente, eu não vou essa aula não é de análise técnica em si, tá? Não é de ficar desenhando. Então, eu vou fazer o mais simples aqui, o mais básico, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, aqui a gente teve um pivôzinho de baixa, né? Vou até... Ó como eu sou legal, né? Eu vou fazer aqui as projeções de Fibonacci para a gente ver. Então, vamos lá. Beleza, tá? Olha, foi no alvo, cravado, né? A minha ferramenta, tá, gente? Não achem estranho. A minha ferramenta eu já configurei para ele automaticamente colocar os níveis, tá? Mas eu vou tirar isso para vocês entenderem. 2, beleza. Vamos fazer do modo clássico como eu ensino no CTT, tá? Então, vamos lá. Terceiro alvo aqui. Beleza. Fechado. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui a gente teria uma venda, tá? Não importa muito os critérios agora, não é para a gente ficar entrando em muitos detalhes. Aqui a gente tem uma venda. E o que o nosso filtro está dizendo? Mas aí você pensa, puta, é uma venda, tá bom, rompeu essa LTA, né? Você vê que a gente encosta. Deixa eu puxar para cá. Beleza. A gente encosta aqui nesse fundinho, a gente tem um fundo, né, um novo fundo aqui, e o preço joga para cima, né? E de repente ele, em vez de continuar a subida, ele desce, rompe esse fundo, começa um movimento de progressão de topos e fundos descendentes, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? A partir da hora que você tem essa venda aqui, o que você pensa? Caraca, pô, eu tô meio inseguro de fazer essa venda. Eu não sei se aí é um bom ponto de venda, o mercado está em alta, né? A gente está vindo de um movimento forte de alta. Puta, será que eu devo vender aí? Deixa eu ver o que está dizendo o meu indicador. Deixa eu ver o que o filtro que eu uso nas minhas operações está me dizendo. Bom, ele está dizendo que... O que eu ia falar agora? O que ele está dizendo? Vamos ver se alguém sabe. O que ele está dizendo? Linhas inclinadas para baixo,
linha de MACD abaixo da linha de sinal, ou da média móvel, chamem do que vocês quiserem, não muda nada. Porra, meu indicador está liberando a venda. Bom, se o meu indicador está liberando a venda e o preço está me dando venda, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Certo? Essa é uma das formas de você utilizar o MACD. Agora, o que é importante? É que nessa forma que eu estou explicando aqui, a gente não leva muito em consideração força de mercado, ou seja, essa história de que o MACD está acima da linha de zero, está abaixo da linha de zero, enfim. Essa não é a forma como eu opero, tá? Eu estou explicando essa forma, mas não é a forma como eu opero. A forma como eu opero é a outra forma que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Vamos só ver mais alguns exemplos aqui, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Vamos lá, aqui o MACD cruza para cima, tá? Vamos ver como é que o preço mostrou aqui. Vamos ver o que o preço mostrou para a gente aqui nessa subida. Bom, claramente a gente já consegue ver a LTB aqui, né? Claramente, não precisa nem ser muito... né? Beleza, e a gente tem um rompimento dessa LTB. Eu não tenho volume aqui, gente, mas fica irrelevante agora para a gente ficar se importando muito com o volume. Eu estava dando um exemplo daqui ou daqui, né? Então, a gente tem o cruzamento, tá, do MACD para cima, ou seja, a linha de MACD está cruzando a linha de sinal para cima. O que quer dizer o seguinte, se o preço te der sinal para comprar, o teu filtro está liberando, compra à vontade. Tá? Teu filtro está liberando. Então, o que você fez aqui? Olha, você rompeu um topo, aí você rompe essa LTA, não sei se teve volume ou não, e você pensa o seguinte, cara, rompeu essa LTA, vou comprar? Porra, será que eu compro? O mercado tá caindo, tá um pouco estranho, será que eu compro ou não compro? Cara, o teu filtro tá te liberando para comprar. Então, se o preço tá dizendo compra, compra. É assim que você precisa usar. Não use. Nesse caso deu certo? Nesse caso deu certo. Mas vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, já não deu certo. Quando você tem um cruzamento desse, o que a maioria pensa? Esse é um dos erros muito comuns. O que a maioria pensa? Nossa, como tá alto, esticado isso aqui, na hora que cruzar para baixo, meu, vai derreter, porque esse MACD vai ter que voltar até o zero e tal. E olha o que aconteceu. Né? Então, não cometam esse erro bobo de achar que porque está rompendo um fundo, tá? E cruzou para baixo, que você pode vender. Tá? No caso aqui, você precisaria de um rompimento confirmado. Para você vender isso aqui, porque nessa janela de tempo aqui, ó, cadê? Quadradinho, 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 cadê o quadradinho? Aqui. Retângulo, né? Nessa janela de tempo aqui, a venda estava liberada, mas o que o preço fez? O preço não te deu venda uma vez, cara. O preço não te deu venda uma vez. Então, porra, como é que tu vai vender? Saca? É isso que eu falo. Como é que tu vai vender? Tu vai vender só pelo filtro? Pô, tá fudido, né? Desculpa a palavra, mas tá ferrado. Porque você vai tomar stop pra cacete, stop à toa, né? Então, ó, aqui também, se você fosse comprar aqui, eu não sei onde você botaria o teu stop, né? Talvez na mínima dessa barra, né? E aí você não teria sido estopado, né? Tudo bem. Também não sei, talvez na máxima dessa você entraria e aí você teria sido estopado? Teria. Bom, né? Para você ver, né? Não é tão simples assim. Você comprar somente quando uma linha passa para cima ou uma linha passa para baixo. Isso não é um ativador, isso é só um filtro. Tá? Os indicadores eles não são um ativador. O ativador é o preço. O que ativa a tua entrada é o preço. Os filtros, eles são só os indicadores, eles são só um filtro que vai te dizer se está liberado para tu fazer isso ou não está. Entende? Então, essa é uma das formas que você tem de usar. Vamos botar um outro ativo aqui só para a gente... Vou botar até em, sei lá, gráfico diário. Opa. Mas, porra, gráfico diário não. Vamos botar 60 minutos. 60 minutos também é interessante. Então, olha aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, vamos começar daqui de trás. Beleza? Caiu. Gira para cima. Olha só. Aqui a gente tem uma linha que sugestivamente seria uma compra. Ou seja, aqui está liberando a compra. Né? Então, você tem toda essa janela de tempo aqui onde o MACD te libera a compra. Fechado? Agora vamos ver o que o preço fez exatamente nessa janela. Beleza. Olha aqui, ó. Você teve um gap aqui. Você teve um gap que não foi fechado, inclusive. Né? E qual é o nome desse gap? Deixa eu até ver se esse gap... Eu preciso ver um pouquinho antes. Preciso ver o preço um pouquinho antes.
Eu acho que não seria um gap de fuga, não. Que aqui seria um gap de medida. Eu acho que seria um gap de medida. Para mim, está muito mais um gap de medida do que de fuga. Porque não tem muita consolidação aqui. Mas aqui, para mim, é um gap de medida. Então, o que a gente faz? A gente projeta aqui, esse movimento, 161%, tá? Seria aqui. Olha lá. Cravado. Cravado. Ah, depois subiu mais? Depois subiu mais, mas você vai ter outras oportunidades. Então, o que acontece? Seu indicador está dizendo, meu, compra. Compra porque tá liberado, tá? A partir da hora, se o preço te der compra, tá liberado. Então, você viu que deu compra aqui dentro, vai embora. Se o preço deu compra, é que a gente está vendo o 60, né? Mas aqui deve ter dado algum setup no 15, no 5, vai embora, saca? Por quê? Porque o preço está te dizendo que tudo bem. O preço, desculpa, porque o filtro tá te dizendo que tudo bem. Agora vamos mudar o cenário. Aqui, ó, venda. É lógico que, gente, é o que eu costumo dizer, né? As coisas não são tão simples assim, né? As pessoas gostam de vender a simplicidade, mas as coisas não são tão simples assim. Não basta que você bote um filtro aqui, o preço ali e já era. Você tem que ter algum conceito básico de análise técnica, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber as teorias, ondas de Elliott, você tem que saber a teoria de Dow, você tem que saber essas coisas para você acrescentar na sua análise. O que a gente faz todos os dias? Né? Por que a gente abre a plataforma, digita o nome do ativo? Né? Hoje em dia nem precisa digitar, né? Já vem aberto, mas por que a gente faz isso? Por que a gente deixa isso na tela e fica olhando aquilo ali o dia inteiro? O que você está fazendo quando você fica olhando aquele inteiro? Você está observando, você está analisando. Então, quanto mais a sua mente, quanto mais você fornece ferramentas para a tua mente analisar aquilo de uma forma melhor vai ser o seu resultado. Então, não adianta achar que é só botar um indicador aqui embaixo, o preço ali em cima, a hora que der venda que vende aqui, a hora que é compra ali. Porque às vezes pode nem ser interessante você vender quando está dando venda. Pode ser que não, pode ser que o mais interessante seja você esperar. Tá dando venda, então vou esperar atingir o meu suporte para comprar. Tudo depende da forma como você vai aglutinar tanto a análise técnica clássica, né, que na verdade é a análise gráfica, como você vai aliar a análise gráfica com a análise técnica. A análise técnica, ela compreende todos os indicadores, todos os tipos de variantes de preço, enfim, a análise técnica ela engloba tudo, né? E a análise gráfica, ela se limita a você analisar o movimento do preço através de gráficos, né? Então, há uma confusão muito grande até hoje, se uma coisa engloba a outra, se não engloba, do que não importa, né? O que pra gente não importa. Eu quero dizer que basta que você tenha um conhecimento técnico suficiente para que você consiga melhorar a sua leitura, tá? Então, agora vamos entrar aqui no segundo. Bom, ficou claro como se faz essa leitura e como se utiliza a primeira forma, tá? A primeira forma de você utilizar o MACD. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado simples de vocês entenderem, tá? Não é para vocês venderem quando cruza para baixo, não é para comprar quando cruza para cima. Tá? Até porque quando o mercado estiver lateral, você está fudido. E não tem como saber se o mercado vai se tornar lateral ou não. Você vai ter que fazer uma aposta cada vez que jogar para cima, para baixo, tá fudido. Tá? Então, é isso. Espero que tenha ficado crystal clear, claro como cristal. E vamos dar sequência. Qual é a outra forma que existe de você interpretar o MACD? Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o histograma daqui. Não, acho que não. Simple. Não. Eita! Fiz merda. Ixi, deu ruim. Calma aí, espera um pouquinho. Nossa. Nossa, o que eu fiz? Aham! Não é que eu tava com a minha astúcia, né? Nem com a minha burrice. Então vamos lá. Vamos entrar. Eu acho que eu não tenho como tirar o histograma daqui. Não sei nem porque eu botei isso aqui. Eu acho que não. Ah, tá. Foi porque eu dei 2 cliques aqui, agora entendi. Eu acho que não tem como tirar o histograma daqui. Ah, burro.
Burro. Burro. E eu quero converter. Porra. Que burrice. Mas vamos lá. Qual é a forma que a gente tem, qual é a outra forma que a gente tem de operar o MACD? Antes de mais nada, você vai ter que pegar uma linha horizontal, colocar no seu MACD, tá? Não importa onde você coloca, né? Depois você pode ajustar. No 0, vamos colocar aqui, line, preto, opacity, vou colocar dashed é bonitinho. Beleza. Então, você já tem o seu novo MACD montado. E o que você vai entender daqui, tá? O que você vai entender daqui? O que é isso aqui? Ah, nossa, isso foi um trade que eu fiz. Nossa. Beleza. Ah, eu não vou ficar apagando isso tudo, não. Dane-se. Então, como é que a gente faz essa leitura? É o seguinte, quando o MACD, e aí eu não estou falando da linha não, quando o indicador estiver trabalhando acima da linha de 0, é compra. Não existe venda. É só compra. Ah, Felipe, eu vou ficar de fora de vários movimentos. Dane-se! Essa é uma outra forma de você ler o mercado através de uma nova forma de ler o MACD. Então, vamos deixar bem simples aqui, ó, para vocês entenderem. Linha azul, linha amarela. Então, o que acontece? Quando essas duas linhas estiverem acima da linha de 0 e o MACD acima, anota que eu tenho certeza que vocês vão esquecer. Eu vou escrever aqui. Vamos lá. Anota aí, ó. Quando a linha, eu vou chamar de linha MACD, quando a linha MACD e a linha sinal estiverem trabalhando acima da linha 0, pô, eu tenho que apertar Enter para isso aqui dar quebra de linha? Tem. Estiverem trabalhando acima da linha de 0, é somente compra. Quando é que a compra está liberada? Ah, é toda hora que estiver acima? Não é. Duas coisas importantes para vocês entenderem. Quando LMACD estiver acima do 0, na verdade, deixa eu botar uma explicação mais fácil aqui. Quando? 2 pontos, tá? Vamos lá, anota. Quando a linha de MACD for acima de 0 e a linha sinal for acima de 0 e a linha de MACD estiver acima da linha de sinal, é compra. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Não, na verdade eu vou apagar isso aqui. Vou dar um... Ih, não posso dar Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, eu vou escrever de novo. Beleza, era isso aqui que eu queria. Então vamos lá. Aí agora eu posso... Beleza. Aí a gente dá uma editadinha aqui, joga pro... Sei lá, vamos botar um azulzinho. E quando linha de MACD... Vocês vão entender tudo isso aqui. For abaixo de 0... A linha de sinal abaixo de 0 e a linha de MACD estiver abaixo da linha de sinal, é venda. Nossa, Felipe, tá muito complexo isso, eu não estou entendendo nada. Calma, gafanhoto, calma. Você vai entender. Então se liga, olha só. Uma regra que vocês precisam saber aqui. Tá? É o seguinte, nossa, cara, que ficou calor aqui dentro. Quando você existem duas fases, existem dois momentos da linha de MACD, né, do indicador acima da linha de 0 e abaixo da linha de 0. Existem dois momentos. Uma vai ser compra e a outra vai ser exaustão da compra. Toda vez que o preço que o indicador estiver trabalhando nessa região acima da linha de 0, a gente tem somente dois cenários: compra e exaustão de compra. Cadê o... Ah, tá aqui. Compra e exaustão de compra, tá? A gente só vai ter esses dois cenários. Puta, eu não consigo botar aqui dentro. Consigo sim. Compra e exaustão de compra.
O exaustor eu vou botar de uma outra forma, botar alta tendência de alta e exaustão de alta. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Toda vez que o MACD tiver acima da linha de 0, ó, o MACD 1 eu troquei, né, velho? Deixa eu trocar, senão vai ficar confuso isso aqui. Vou botar vermelho nesse, que é a venda, e vou botar azul no outro, que é a compra. Ficar mais fácil vocês entenderem depois assistindo. Beleza. Então, vamos lá. Quando o MACD tiver acima de 0, ou seja, acima de 0, a linha de sinal acima de 0, ou seja, acima de 0. Quando o MACD for maior do que a linha de sinal, ou seja, a linha de MACD estiver trabalhando, eu acho que o meu boné tá tampando a minha cara às vezes, não tá? Eu acho que tá, mas dane-se. Olha só, quando a linha de MACD estiver acima de 0, a linha de sinal acima de 0, a linha de MACD for acima da linha de sinal, é compra. Está liberada a compra. Você está navegando numa tendência de alta. Lembra que bem no início do vídeo eu falei que o MACD é um rastreador de tendência? Então, você está navegando, ele está rastreando e está te dizendo, olha, tá safe, tá tranquilo, pode ir aqui que você está navegando em mares de alta. Fechado? É basicamente isso. Quando ele cruza para baixo, o mercado está falando o seguinte, olha, não é mais uma tendência de alta, e sim uma exaustão de alta. Ô Felipe, o que quer dizer uma exaustão de alta? Quer dizer que pode sim existir um movimento contrário, ou seja, um movimento de venda, mas que não vale a pena você vender esse movimento, porque ou ele vai ser um movimento curto, ou ele vai ser um movimento errático. Ou seja, você vai vender e aí ele vai te estopar, mas vai cair depois e você vai vender de novo. Vai ser uma coisa assim muito... Vai ser contra a tendência. Todo movimento contra a tendência, das duas uma. Ou ele... Quer dizer, tem 3 formas dele ser contra a tendência. Ou ele vai ser muito rápido, ou seja, muito curto. Ou ele vai ser muito errático. Ou ele vai dar início a realmente uma tendência de baixa. Ou seja, uma tendência contrária, né? Porque eu estou falando de movimentos contra a tendência qualquer que seja. Então, tem esses 3 cenários. Ele pode ser um movimento muito curto, de respiro. Ele pode ser um movimento muito errático, de ficar zigue-zagueando para cima, para baixo, enfim. Ou ele pode realmente reverter aquela tendência, tá? Então, o que ele te fala aqui? Ele fala o seguinte, olha, presta atenção, porque agora você está entrando num cenário onde o movimento pode ser muito curto e muito errático. Ah, pode dar início a uma tendência de baixa? Pode, mas não está garantido, tá? Não está garantido. As suas chances são muito pequenas. Então, aqui é uma exaustão de alta. Então, você tem a tendência de alta e a exaustão de alta. Quando está trabalhando abaixo, vamos ver se a gente consegue achar aqui. É muito pouco, né? Eu queria um momento onde estivesse trabalhando bastante tempo abaixo. Aqui, pronto, show. Aqui a gente tem um belo momento. Então, toda vez... E vamos... tem que puxar os textos tudo para cá, né? Puxar a caixinha. A caixinha não precisa, não. Vou puxar só isso aqui. Tem mais coisa? Não, tem não. Eu acho que tem aqui em cima. Opa. Eu acho que tem aqui em cima. Ah, mas aqui não precisa. Eu já expliquei para vocês dessa forma. Acho que fica mais simples. Então, vamos lá. Ó, para vocês entenderem aqui. Quando o preço trabalha abaixo... Cadê? Ai, meu pai amado. Aqui. Tendência. Nossa, que burro. Tendência de baixa. Exaustão de baixa. Tá? Então vamos lá. Aqui a mesma teoria. Quando o MACD for abaixo de 0, MACD abaixo de 0, linha de sinal abaixo de 0, linha de sinal abaixo de 0. A linha de MACD estiver abaixo da linha de sinal, ou seja, a linha de MACD abaixo da linha de sinal, ou linha de média, tanto faz a linha. É venda. O que quer dizer o seguinte, você está navegando um cenário de venda, né? Olha como deu venda desde daqui de cima. Olha que lindo isso aqui. Ah, isso aqui foi o crash do coronavírus. Eu nem estava prestando atenção. Isso aqui foi o crash do coronavírus. Mas não importa, né? Vamos olhar o gráfico em si. Ah, era tão óbvio que ia cair. Você vendeu? Você fez dinheiro com
com venda. Se você não fez, não tem que estar falando isso. Então, vamos lá. Ó, vamos olhar o gráfico, que é o que importa. Tá? Vamos lá. A partir daqui, está liberada a venda. Por quê? Você está numa tendência de baixa. E quando cruza para cima, Felipe, é uma exaustão de baixa. Tanto que, olha o que aconteceu. Numa exaustão, as melhores vendas são em topos. Entendam uma coisa. A melhor venda... Como é que eu vou deixar isso mais claro? A melhor venda é sempre por um preço mais caro. A melhor compra é sempre pelo preço mais barato. Nossa, Felipe, que óbvio. Então me diz por que você não faz isso no seu dia a dia. É o seguinte, quando você tem uma exaustão de venda, isso significa que o preço pode estar caminhando contra a tendência. Mas a melhor venda numa exaustão é no topo anterior. E olha o que acontece aqui. Deixa eu colocar a linha que eu consigo clicar. Isso. Teste de topo. Não fechou o gap. Tá? Um gapzaço de fuga. E foi embora. Tá? E o que estava dando o MACD quando ele foi embora? Ah, Felipe, mas o MACD não deu venda. Como não deu venda, senhor? Olha aqui, ó, dando venda, senhor. Ele deu tendência de baixa, exaustão de baixa e tendência de baixa. E olha onde ele deu venda, ó. LTA, rompida, pum, venda. Tu quer um convite para vender? Você quer que eu aperte o botão na sua casa? Vá até a sua casa, apertar o botão? Eu posso ir, mas eu vou te cobrar caro. Tá? Então, essa é outra forma de você utilizar o MACD. Você pode utilizar isso em qualquer ativo que tenha o MACD. Tá? Em qualquer plataforma, que tenha o MACD. Basta que você coloque ele ali. Ah, Felipe, você utiliza histograma? Cara, sinceramente, eu vejo muita gente trabalhar com divergência de histograma de MACD. Mas não me agrada. Não me agrada porque a gente entra num mundo de subjetividade muito grande. Porque tem gente que fala que você tem que ter... Não vou entrar em muitos detalhes, tá, gente? Eu não vou explicar e ensinar porque eu não vou explicar o que eu não faço. E que eu acho que não funciona. Você vê muita gente dizendo, olha, quando um morrinho for mais alto do que o outro e o preço estiver mais baixo, é divergência de... sei lá, eu acho que para mim tem que ser mais simples, as coisas não podem ser tão subjetivas nesse ponto. A análise técnica em si só já é muito subjetiva. Se a gente abre o leque para uma infinidade de subjetividades, a gente vai perdendo a confiança, porque nada se torna real. A gente está sempre em busca de alguma desculpa para fazer o que é errado. Então, eu não vou ensinar isso porque eu não uso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma aula muito intuitiva, aula de MACD. Essas duas formas, não tem a forma certa, tá? Não tem a forma certa. De qualquer forma. Agora, muito importante, tá? Por que eu disse que não dá para você usar essas duas fórmulas junto? Porque nessa segunda forma, você não compraria aqui, tá? Mas na primeira forma de você usar o MACD, você compraria. Por quê? Porque você ignora a linha de zero. A linha de zero ela não existe. O movimento ele é uma sequência só. Entende? Essa primeira forma de você utilizar o MACD... Nossa, soluço, desculpa. Essa primeira forma de você usar o MACD, ele te dá a linha como um movimento só. Você não tem uma divisão na linha zero. Então, a segunda forma, você tem essa divisão da linha zero. Então, você não consegue juntar as duas formas e operar das duas formas ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher uma forma ou outra. Fechado? Então, tamo junto. Muito obrigado. E olha só, essa aula vai ficar gravada no meu YouTube por uma semana. E a partir daí, ela some e você só vai conseguir assistir ela no CTT, tá? É assim toda semana. Toda semana é uma aula nova e toda semana uma aula nova é adicionada no CTT. Hoje a gente deve ter na casa de 50 aulas, mais ou menos. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo no CTT daqui a um tempo, a gente já vai ter muito mais do que 50 aulas. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo é bom, é denso. Às vezes demora um pouco para entender, mas eu tento deixar o mais claro possível. Se você tiver qualquer dúvida, se você estiver assistindo isso no YouTube, me segue no meu Instagram, fala comigo. Meu Instagram é o